Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse momento de estudos aqui no nosso percurso de aulas, no nosso conjunto de aulas, nosso módulo de aulas de geografia. Nós precisamos conhecer o nosso mundo, precisamos saber aí cada vez mais informações sobre o que está acontecendo por aí. Por isso que nós estamos agora, nesse momento, para conhecer, para entrar em contato com essas informações. Eu sou o professor Jefferson, vou estar com vocês aí nesse momento de aulas. E nessa aula de número 2, pessoal, o tema é muito importante, está presente aí no dia a dia das pessoas. E é importante a gente verificar, né? Vamos dar uma olhada. Na aula 2, o objeto de conhecimento é distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. No detalhamento, migrações recentes, refugiados da Ásia, da América Latina e da África. Fatores físico-naturais, como mudanças climáticas e catástrofes naturais. Gente, nessa aula nós vamos compreender mais algumas informações sobre o processo de migração, né, algumas características, algumas consequências sobre esse movimento que é tão comum na história da humanidade, que são as migrações internacionais. Certo? Vamos começar. Pessoal, a história humana ela é formada por vários processos, né, de mudanças, de transformações, algumas coisas que permaneceram lá do passado, hoje em dia ainda continuam seguindo, né? Mas uma das coisas que tem sido muito comuns até hoje em dia é o processo migratório. A história da humanidade está formada desse jeito, né? Gente que está morando num lugar e aí vai para outro lugar, né, sai de um lugar e é obrigado a sair de um lugar onde está, ou simplesmente alguém que quer ir, quer desbravar outros lugares ali e quer abandonar o lugar onde está, não pertence mais a esse lugar, não importa. O importante é que as migrações, quando acontecem, elas sempre fazem as pessoas mudarem de paisagem, mudarem de área, mudarem até mesmo de estilo de vida, em alguns casos, né? Só que isso gera algumas consequências e tem alguns problemas, inclusive, para essas próprias pessoas que passam por situações como essa. Mudar, gente, nunca é tão fácil, nunca é fácil assim, né? Imagina mudar de país, você está num outro país, diferente da realidade que você conhece. Então essas pessoas passam, né, por situações muito complicadas, principalmente no caso dos refugiados, que a gente vai falar mais para frente. Então a gente vai retomar agora essas informações que vocês já sabem sobre a migração, a mudança e tudo mais. A gente vai começar vendo nessa primeira tela, né, quando a gente observa essas informações sobre as migrações internacionais, né? Olha essa imagem, gente, tem um bote com várias pessoas nele. Essas pessoas que estão aí, elas são pessoas que estão migrando, estão indo de um lugar para outro, só que a imagem sugere que elas estão indo de qualquer forma. Não estão pegando uma passagem de barco, de navio, todo bonitinho. Não estão pegando um avião com passaporte, legalizado e tudo mais. Elas estão indo de qualquer jeito. E isso, hoje em dia, como a gente sabe, envolve um conjunto de regras para as pessoas mudarem de país. Cada país tem um conjunto de regras para permitir com que as pessoas saiam de um lugar para outro. As pessoas que não fazem isso são os chamados imigrantes ilegais, né? Então, tem essa diferença aí, né? Uma coisa é você querer mudar, outra coisa é você conseguir fazer isso de maneira legal, legalizada, né? Então tem muitos casos onde as pessoas acabam indo mesmo de qualquer jeito, né? E quando chega, depois resolve, né? O principal para essas pessoas, pessoal, é sair do lugar onde ela está, né? Por algum motivo. Então a migração internacional ocorre quando uma pessoa deixa o seu país para morar em caráter permanente em outro país, para mudar de vez, ficar de uma vez, né? E as migrações elas aumentaram com a globalização, né, com a facilidade aí dos aviões, dos navios, dos meios de transporte, das redes de transporte de maneira geral. Tudo isso, né, a evolução da economia, das finanças, dos costumes, tudo isso proporcionado pelas redes de transporte fez com que as pessoas conseguissem, né, migrar de um lugar para outro. Gente, nesta aula, uma coisa que não pode sair, né, não pode deixar de sair da cabeça de vocês, é a diferença entre os termos emigrante e imigrante.
pessoal. Essa é uma informação muito importante, porque é o tipo de movimento que essas pessoas fazem. Um emigrante, com a letra E, é uma pessoa que deixa o seu país, né? A pessoa está saindo de onde ela está o quê? Emigrando, está saindo. Já o imigrante, com a letra I no começo, é o contrário, é a pessoa que já é de fora e está chegando em um outro país. É uma pessoa que é estrangeira, uma pessoa que não é dali. Então ela é... A palavra emigração está relacionada com a saída. A palavra imigração está relacionada com a entrada das pessoas em um país. Mas também existe, pessoal, um tipo de migração que a gente vai ver na próxima tela agora, que é a migração interna, que é quando uma pessoa, por algum motivo, sai de um estado, de uma cidade, e vai para um outro estado, para uma outra cidade, do mesmo país. E isso é o que a gente chama de migração interna. É muito comum. A história do Brasil, inclusive, é composta por migrações internas aí muito fortes, né? Da região Nordeste para a região Norte, para a região Sudeste, né? E por aí vai. Então, como a gente já sabe, pessoal, uma coisa para a gente poder relembrar, a migração ela existe desde o começo da história da humanidade. As primeiras comunidades de seres humanos eram os antigos nômades que iam de um lugar para outro à procura de comida e de abrigo. Então essa prática é uma prática que ela é desde o começo da história da gente aí, né, enquanto ser existente, né? Então tudo isso também está relacionado com essa necessidade que algumas pessoas têm da mudança, né, da saída, né, por algum motivo que a gente vai continuar aí comentando mais para frente, tá? Vamos dar uma olhada na próxima tela, pessoal. Hoje em dia a gente tem aí mais de 200 milhões de pessoas estão vivendo fora do seu país de origem, né? Cerca de 3% da população. Então a gente tem aí, por exemplo, quando a gente fala dos imigrantes latinos, ou seja, pessoas da América Latina indo morar em outros países, né? Olha só no caso aí dos mexicanos, por exemplo, né? Que um dos movimentos de migração muito comuns é do México para os Estados Unidos, pessoas que são países vizinhos, e eles vão viver nos Estados Unidos porque na cabeça deles a vida é melhor nos Estados Unidos, enfim. Isso aconteceu bastante na história, né? Tanto é que no ano de 2015, 17% da população dos Estados Unidos já era latina, já era vindo de países da América Latina. Essa imagem, inclusive, mostra ali uma área de imigração, quando essas pessoas que vêm de maneira ilegal, elas são capturadas pelo governo. Então, tem essa questão também. As pessoas precisam sair do lugar onde elas estão e ir para um lugar melhor. Só que algumas pessoas acabam fazendo isso de maneira errada, de maneira incorreta, fora da legislação que aquele país. É como se a gente dissesse assim, não é assim bagunçado, né? Para você poder entrar, você até pode, mas tem que seguir todo um procedimento, uma autorização, mas tem gente que simplesmente não pode fazer esse tipo de autorização. A pessoa simplesmente tem que ir. Às vezes está sendo perseguida no seu país, às vezes está passando por um processo de guerra no país onde ela está, então ela vai embora dali e não quer nem saber. Então isso que é um dos fatores importantes também para as pessoas saírem de lá, né? Vamos ver então na próxima tela alguns motivos que fazem as pessoas saírem. A questão do êxodo rural também é muito importante. Vamos relembrar o que é êxodo rural? É a saída das pessoas do campo para a cidade. Quando a pessoa vai para uma cidade grande ali buscando emprego, melhores condições de vida, né? Então, o que motiva uma pessoa a sair de um país para outro? É justamente essa melhoria, né, de querer morar num lugar mais moderno, conseguir emprego, acesso à educação, qualidade de vida, enfim. Conflitos internos, questão de guerra, é um dos fatores de migração muito fortes. Quando um país está em guerra, a sensação de que você pode morrer a qualquer momento é muito complicada, então as pessoas acabam saindo, né? E exemplos são vários aí ao longo do nosso planeta, né? Outro fator, pessoal, que faz as pessoas mudarem de um lugar para outro são a questão dos desastres naturais. É a questão dos desastres naturais. Quando você tem furacões, tufões, terremotos, enchentes, secas em determinadas áreas ali onde as pessoas vivem, isso acaba obrigando essas pessoas a saírem dali. Não tem como viver numa área onde não tem água. Não tem como viver numa área que é alagada o tempo todo. Então as pessoas que vivem ali estão vivendo o quê? No limite. E isso acaba
motivando as pessoas a saírem dali para uma outra região ou até mesmo para outros países. A gente tem aí exemplos recentes, né, não tão recentes, do Haiti, por exemplo, quando ocorreu, né, terremoto no Haiti, década passada isso aí já. Muitos haitianos vieram para o território brasileiro e países vizinhos também, né, e isso acabou motivando as pessoas a saírem de lá. Né, e também isso tem acontecido ao longo do tempo. Tem outras informações que a gente vai ver na próxima tela aí, outros exemplos, né? As enchentes provocadas pelas chuvas lá na Ásia. É muito comum na Índia, por exemplo, pessoas que perdem tudo devido às chuvas que são muito fortes no período do ano ali, em determinadas áreas. E isso obriga as pessoas da Índia, do Sudeste Asiático em geral, a terem que se mudar para sair dali, para sair da área de enchente, de desabamento e tudo mais. Observem como isso é um fator natural que obriga uma pessoa a realizar um fluxo migratório. Os motivos, pessoal, são vários. As pessoas não necessariamente querem se mudar para outro lugar. É porque elas têm que mudar, elas têm que fazer isso. Às vezes, por conta de medo de morrer, o medo da morte é um medo que, né, pega todo mundo, né? Todo mundo tem essa preocupação, né? Imagina numa área que está em guerra naquele momento ali, a qualquer momento pode cair uma bomba, a qualquer momento você pode ser assassinado. Então isso motiva muitas pessoas a querer sair para não ter mais aquela sensação de perigo o tempo todo. Pessoal, outra coisa, continuando nossa aula sobre a questão das migrações, tem outros termos que são importantes da gente entender aqui nessa aula sobre a questão das migrações. São a diferença do que é um imigrante, do que é um refugiado e do que é um deslocado interno. Vamos dar uma olhada nessa próxima tela aí. A palavra imigrante e a palavra refugiado, elas são do mesmo assunto, migração. Só que elas não são sinônimos, não são a mesma coisa. A palavra refugiada, uma pessoa que é refugiada, é aquela pessoa que é obrigada a abandonar o seu país. Seja porque ela está sendo perseguida, seja porque ela está sendo maltratada, por motivos ali da sua raça, da sua etnia, da sua religião, perseguição política, né, ou mesmo catástrofes naturais, como a gente falou. Então, quando a pessoa é obrigada, ela é considerada, né, para os dados oficiais, como uma pessoa refugiada. Né, tem a ver com a obrigação. Na próxima tela a gente vai ver aí que os imigrantes, a categoria de imigrante é uma pessoa que deixa o seu país voluntariamente. Ah, não quero mais viver aqui, tem oportunidade de emprego lá em outro lugar, tem uma outra oportunidade lá. Então são pessoas que deixam o seu país voluntariamente, muitas delas de maneira legal, né, legalizada, com as permissões necessárias, com um trabalho fixo no lugar de onde ela vai chegar lá, né? Todas as comprovações necessárias. Já os deslocados internos, pessoal, é uma categoria interessante, porque é como se fosse um refugiado, mas ele não sai do país. Um deslocado interno, ele está passando por um momento de turbulência ali no país onde ele vive, mas ele não sai do país, ele vai para outra região, ele vai para outra localidade dentro de um mesmo país. Esse mapa que está aparecendo, vai aparecer agora aí na tela para vocês, ele mostra um panorama geral ali de como é que estão os refugiados e de como é que estão os deslocados internos no país. Todas essas áreas em roxo, né, em lilás aí na tela de vocês, observe como concentra muito na Europa, né? E tem essas grandes cidades aqui da Ásia também. Na África também a gente observa uma quantidade de pessoas refugiadas muito grande que estão representadas aí pela mancha lilás. Por outro lado, a gente tem aí em verde as pessoas que são consideradas deslocadas internas, ó, aqui na África, na área do Oriente Médio, na Ásia Central também e na Europa Oriental. Esse tipo de deslocado é muito forte, né? Esse tipo de pessoas ali tem sido muito comum, pessoas que estão passando por algum conflito naquele momento e tem que se deslocar dali, tem que sair dali, né, para fugir. Aquilo que a gente falou, né? Ninguém quer estar vivendo numa área onde a sensação de perigo é muito grande. Pessoal, em todas as aulas aqui de geografia, nós temos a participação dele, esse aí. Será que vocês já sabem quem é? É o nosso querido Curumim, seja bem-vindo, né? Trazendo mais informações aqui para a nossa aula. E aí, hein, Curumim?
Como é que funciona a questão da migração aí dentro da pesquisa que você fez? Vamos dar uma olhada no que o Kurumi tem para falar? Vamos lá. Oi, professor. Oi, pessoal. É muito bom estar com todo mundo do 8º ano. Pena que nesse primeiro dia o assunto seja tão sério, né? Mesmo assim, vamos entender melhor alguns problemas sobre a imigração. Um imigrante, quando entra em um país diferente, tem que fazer um grande esforço para se adaptar a um novo lugar, onde ele vai passar a viver. Hábitos, costumes, instituições políticas, religiosas, valores sociais, língua e até o clima podem fazer com que um imigrante tenha dificuldades de viver com dignidade. Tem dois tipos de situações que fazem um imigrante decidir se mudar para outro país: por motivos materiais, ou seja, pela busca de melhores condições de vida, ou por motivos sociais e culturais, quando, por exemplo, ele está descontente com o sistema político ou quando não concorda com certas práticas culturais do seu país, mesmo sem ser perseguido por isso. Mas atenção! A gente não pode confundir os imigrantes com os refugiados, porque a vida desses últimos é bem mais difícil. Eles enfrentam desafios como perigosas fugas do seu país por causa de conflitos e guerras, perseguições políticas, religiosas e de outros tipos. Algumas das situações mais recentes e mais sérias é quando muitos migrantes pagam outras pessoas para tentar entrar ilegalmente em países da Europa. Ou mesmo pagam agentes conhecidos como os coiotes para entrar nos Estados Unidos escondido, mas não recebem nenhuma garantia. As travessias que eles fazem são bem arriscadas e perigosas, feitas em péssimas condições e até com risco de morte. Para tentar entrar na Europa, por exemplo, muitos refugiados passam pelo Mar Mediterrâneo, um mar que liga a Europa com a África e a Ásia, em barcos sem nenhuma segurança e com uma quantidade de pessoas bem maior do que o normal. Já pensou? Você ter que fugir do local onde você mora, contra sua própria vontade e perder todas as suas coisas? Rotina, amigos e até sua família? Pois é, infelizmente, isso é comum com as pessoas refugiadas. Eu desejo que a nossa vida seja sempre muito tranquila e que as pessoas que passam por isso sejam sempre bem aceitas em qualquer lugar que elas escolherem ficar, não é mesmo? Tchau, pessoal! Valeu, olha, muito bom a informação. E realmente o assunto é muito sério, né? A gente tem que conhecer, a gente tem que saber como é que funciona, né, Kurumi? A questão das migrações. Os exemplos que o Kurumi trouxe realmente são muito complicados e gera muita... aquela que a gente falou, sensação de perigo, né, Kurumi? É isso mesmo. Muito bem, muito obrigado, hein? Todas as aulas aqui eu quero o senhor aqui, juntamente com a Cunhantã e todo mundo aí com a gente. Vamos continuar vendo esse mapa agora, pessoal. Esse mapa é só do continente americano, que traz ali os refugiados do mundo, né? Os refugiados dentro do continente americano. A gente observa que Estados Unidos tem uma quantidade de pessoas refugiadas muito grande, né? Tem uma quantidade de pessoas que saem, né, do lugar de onde elas estão e vão para esses lugares viver alguma coisa, né? Tentar conseguir ali alguma melhoria, né, de vida. Quando a gente olha o total de refugiados aí, a África subsaariana, a Europa, tem uma quantidade de pessoas que são consideradas refugiadas muito grande, né? Até porque são áreas aí que tem uma população também muito grande, né? Então, gente, a escolha, né, das pessoas para onde elas vão viver depende muito do contexto, né? Tem pessoas que querem ir para um lugar que não tenha conflito, que não tenha guerras, ou tem pessoas que acham que qualquer lugar para onde ela for serve. E é por isso que ao longo, né, dos mapas que a gente analisa, vários países acabam recebendo pessoas estrangeiras, né, pessoas que são imigrantes, pessoas que vêm de outras áreas por diversos motivos. Vamos dar uma olhada então nesses dados oficiais aí da Acnur, nessa próxima tela, né? Que mostra ali a quantidade de refugiados e deslocados internos dentro do mundo todo. A gente tem uma quantidade de 65 milhões no ano de 2016. Esses dados demoram, né, para serem catalogados direitinho, mas a gente tem aí, dentre esses 65 milhões,
a gente tem ali cerca de 22 milhões que são refugiados reconhecidos, a gente tem cerca de 40 milhões de deslocados internos, aquelas pessoas que tiveram que sair da cidade onde elas estão por conta de conflito, né, por conta de problemas ali, e pessoas, cerca de 2 milhões, quase 3 milhões, aguardando aí o seu reconhecimento, né? Então tem toda essa situação. Nessa próxima tela, pessoal, dentro das pessoas que são consideradas refugiadas mesmo, reconhecidas, aqueles 22 milhões que a gente falou ainda agora, a gente tem alguns países que se destacam nessa quantidade de pessoas. Olha a Síria. A Síria é um país que está passando por uma guerra civil muito intensa até agora e que já nesse período tem pessoas que estão fugindo de lá para poderem, né, viver, ponto. Né? Não adianta nem explicar muita coisa. Essas pessoas, pessoal, que estão saindo da Síria, da Palestina, do Afeganistão, do Iraque, né, que fica lá no países do Oriente Médio e da Ásia Central, né, no caso do Afeganistão, e o Sudão do Sul e a Somália, que são países africanos, todas essas pessoas que estão vindo aí, que se destacam na quantidade de pessoas que são refugiadas, elas só querem continuar existindo. E isso faz com que muitas pessoas corram atrás ali. Já que não está bom aqui, vamos para outro lugar. Na próxima tela a gente vai ver a divisão ali dos deslocados internos, né? Cerca de 40 milhões de pessoas. Tem também alguns países que se destacam ali, né? Praticamente os mesmos que nós vimos agora há pouco. Também na Síria, em torno de 6 milhões de pessoas, está acontecendo o quê? Dentro da Síria tem gente saindo de um lugar indo para outro, dentro do mesmo país, para fugir mesmo. Já que não conseguem sair do país, elas vão pelo menos fugir ali para um lugar mais afastado, para um lugar onde seja mais seguro. Enfim, estão tentando buscar ali. No Iraque a mesma coisa e no Sudão do Sul também da mesma forma. Pessoal, a gente já sabe que a mudança, né, das pessoas de um lugar para outro, a migração e tudo mais, essas pessoas não é uma mudança confortável, né? Mas o que acontece quando essas pessoas chegam até lá? É isso que a gente vai ver agora nesse segmento final aí da aula. A gente vai dar uma olhada aí, né? Tem algumas cidades, pessoal, que receberam muitos imigrantes de outros países. Nova York, nos Estados Unidos, São Paulo, aqui no Brasil, Buenos Aires, na Argentina, né? Tem muitas áreas que são reconhecidas por terem concentrado muitas pessoas que são imigrantes, né? Nessa imagem está aparecendo o bairro da Liberdade, que é um bairro que tem ali, né, toda uma referência japonesa, da comunidade japonesa. Hoje em dia, né, popularizou bastante o bairro da Liberdade devido a essa origem, da presença. E até hoje, né, ainda tem muito comércio ali, tudo ambientado, dentro de uma cidade brasileira. A gente vai continuar verificando ali que essa chegada de muitas pessoas de um mesmo país em um país diferente acaba formando essas comunidades e acaba gerando ali arquitetura, restaurantes típicos, acabam sendo bastante perceptíveis. Hoje em dia, com o mundo globalizado, é muito fácil a gente conhecer um restaurante japonês, um restaurante árabe, né, um restaurante italiano e etc. Tem sido muito comum e a origem de tudo isso é exatamente um processo migratório. Então, é sempre bom a gente observar ali as origens, né, de todas essas características dentro da nossa cidade, por exemplo. Né? Será que na nossa cidade tem essas informações ali que trazem de pessoas de fora? Né? É sempre bom a gente observar. Quando pessoas estrangeiras, pessoas de outros países, imigrantes estão presentes, uma discussão muito importante também, pessoal, é a coisa da xenofobia, né? Que é a aversão, o preconceito a pessoas que são de fora. É por isso que é muito comum a gente trabalhar não só sobre os imigrantes, mas sobre as populações de maneira geral, a questão da tolerância. A gente vai ver na próxima tela. A tolerância, gente, é a capacidade de aceitar a diferença. Saber que as pessoas são diferentes mesmo, têm vidas diferentes, tem religião, não tem religião, come uma coisa, come outra coisa, tem um estilo de vida diferente. E é muito importante conhecer o que acontece no mundo, que tem pessoas que estão com uma trajetória diferente. É importante a gente compreender tudo isso, né, que existem essas diferenças. Por isso, pessoal, quando a gente fala de que não pode, né, tem que ter todo um cuidado, né, com essas pessoas que chegam aí de fora. Por isso eu convidei nessa primeira aula aqui comigo o professor de ensino religioso, né, professor Renato, maravilhoso,
que ele trouxe aí mais algumas palavras sobre essa ideia de tolerância, de como se deve receber, como se deve ser o trato, né, das pessoas que têm essas características diferentes da nossa, por exemplo. Vamos acompanhar o que o professor Renato tem para falar. É preciso a gente entender, antes de qualquer coisa, que as diferenças físicas, religiosas, sociais, culturais, étnicas, não são de forma alguma uma ofensa, mas são um enriquecimento, mostra a diversidade humana. E é preciso também nós entendermos que conviver com essas diferenças nos enriquece e também enriquece aquela pessoa que é diferente de nós. Muitas vezes o imigrante, ele deixa sua terra, deixa sua cidade, deixa seu país, não porque quer, mas por um motivo de força maior, por causa de uma guerra, por causa de uma ditadura, de um regime totalitário naquele país, por causa da fome, em busca de melhores condições de vida. Com certeza, se ele pudesse, ele estaria no local onde ele nasceu, onde ele foi criado. Mas o motivo de força maior o obriga a sair de lá. Então nós precisamos mudar a nossa atitude, ou precisamos adotar essa atitude de acolhimento, ajudar essa pessoa a se adaptar à nova realidade em que está vivendo, à nova cultura. A melhor prática para combater essa intolerância com estrangeiros, que nós chamamos de xenofobia, é o acolhimento, entender que nós também estamos nos enriquecendo com aquela pessoa diferente de nós, que fala diferente, que tem costumes diferentes. A tolerância e o acolhimento são as melhores posturas para que nós possamos viver em paz e em harmonia com quem vem à nossa cidade, ao nosso país, buscando melhor condição de vida. Perfeito. O professor Renato aí trouxe informações importantes sobre como deve ser aí o tratamento, né? Pessoal, deixa eu encerrar essa aula sugerindo alguns filmes para vocês, algumas obras aí do cinema, né, com relação à questão da migração, filmes que tratam sobre a questão dos refugiados, tá? Eu vou começar sugerindo um filme da Disney, o Encanto, de 2021, um filme bem legal, né, que apesar de não é central a coisa dos refugiados, mas a comunidade ali da protagonista é uma comunidade que tem origem, né, em conflitos aí na América Latina, né? Então é uma família, uma comunidade interessante, onde todos têm poderes e tal, e a protagonista está buscando o poder dela, enfim. É um filme que fala sobre comunidade, que é um tema que a gente também falou aqui, né? Um documentário muito legal é o Resistência, a Jornada dos Refugiados no Carnaval do Rio, mostra uma série de refugiados que vieram para cá, para o território brasileiro, e interagem com o Carnaval do Rio, saem na escola de samba, se divertem aí, é bem legal também. Esse outro filme aqui é o Neste Mundo, um filme inglês, lá de 2002, é um filme muito difícil, tá, gente? Um filme muito pesado, que fala sobre um adolescente que está querendo sair do Afeganistão, por motivos óbvios, 2002, né, conflito no Afeganistão e tudo mais, e vai em direção ao Reino Unido. É um filme, ele faz todo o percurso, acontece muita coisa complicada nesse percurso dele. É um filme difícil, mas é um filme muito legal, né? E esses dois outros filmes que eu vou sugerir para vocês agora, eu gosto muito, muito, de verdade. Sugiro mesmo para valer que vocês pesquisem eles dois, hein? Eu, Capitão, é um filme que até foi indicado a Oscar de 2023. É um filme que trata também um adolescente, né, que quer migrar, que quer sair do lugar de onde ele está e vai embora, passa por uma série de dificuldades. E é a mesma coisa que acontece no filme Cafarnaum, né, que é também outro filme onde o protagonista é uma coisa maravilhosa, uma atuação muito boa, onde ele tem uma série de problemas com a família da qual ele vive e ele simplesmente vai embora, né, com muito ódio no coração, com muita raiva, e justamente porque isso é uma coisa que acontece também, né? Não são sentimentos positivos que acontecem em pessoas que estão migrando o tempo todo, né? Principalmente quando a gente fala de refugiados, quando a gente fala de pessoas que estão sendo forçadas a sair dali. Esses dois filmes são incríveis, um pouco pesados, tá, gente? Mas o que importa é o assunto, o que importa é a gente ver com esse olhar de que isso acontece no nosso mundo e a gente tem que saber como lidar com isso.
Tá bom, gente?